Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Defesa Civil de Taubaté participa de capacitação para a Operação São Paulo Sem Fogo. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, vamos receber aqui nos nossos estúdios a oftalmologista a doutora Bruna Pevide Mussi para falarmos sobre o Dia Nacional do Oftalmologista. E nesta sexta-feira tem o nosso quadro Agenda Cultural com a programação de eventos para você e sua família neste final de semana. Tudo isso, claro, com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Então vem com a gente que hoje já é sexta-feira, 8 de maio de 2026 e o Mix da TV está começando agora. Que bom estar com você juntinhos aqui na programação da TV Câmara Taubaté, encerrando mais uma semana aqui no Mix da TV, o programa que traz informação e entretenimento. E você acompanha tudo isso ao vivo pelas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, pelo canal fechado pela Claro TV número 4, em rede aberta para Taubaté e algumas cidades aqui da nossa região, no canal 4.2. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição inédita do Mix da TV. O Dia do Oftalmologista é comemorado anualmente no dia 7 de maio. Foi ontem. A data homenageia os médicos especialistas na saúde ocular responsáveis pela prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças da visão, além de marcar a fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo no ano de 1930. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. E a nossa convidada de hoje para bater um papo, também falar sobre a área, os cuidados e a prevenção, é a doutora Bruna Pevide Mussi, que é médica oftalmologista. Doutora, muito obrigado pela presença, a disponibilidade e seja bem-vinda aqui para o nosso papo na TV Câmara Taubaté. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Quero começar então parabenizando, a sua formação oftalmologista pela data de ontem, 7 de maio, e estendendo também os cumprimentos a todos os demais profissionais da área que são extremamente importantes para a nossa sociedade. Obrigada. A gente começa falando, doutora, sobre a frequência, de quanto em quanto tempo deve ir um oftalmologista, mesmo sem ter nenhuma queixa, nenhum problema, nos dentistas aí, que é uma outra área que a gente ouve falar a cada 6 meses, 1 ano. E no caso da oftalmologia, tem alguma dica de ouro para isso? O principal é realmente manter uma rotina anual, Então a gente fala, mesmo se o paciente não tiver nenhuma queixa, não está precisando trocar os óculos, mas mesmo assim é importante porque na consulta a gente vê muito mais do que só os óculos, Então a gente vai avaliar o olho do paciente como um todo, a retina, a pressão. Então tudo isso deve ser feito pelo menos uma vez por ano, mesmo se o paciente não tiver queixa. Nessa visita anual, doutora, por exemplo, a gente faz algum teste de acuidade visual também? É recomendado fazer? Sim, faz parte da consulta a acuidade, A primeira coisa que a gente faz, a acuidade visual, para ver se vai precisar trocar o óculos, como que está a visão daquele paciente. E aí a gente faz a biomicroscopia, que vai ver todo o estudo da parte externa dos olhos, a pressão do olho, e a fundoscopia, que é o exame da retina. Então tudo isso faz parte da consulta, que a gente faz anual. Bem, é bem comum encontrarmos pessoas que usam óculos, lentes, porque já mostram algum tipo de deficiência ou dificuldade relacionada à visão. Mas quais são as principais queixas relacionadas à parte ocular que fazem com que os pacientes procurem oftalmologista? O principal, eu acho que o que faz o paciente ir até lá sempre são os óculos, Então, mas nem sempre, quando a gente examina o paciente, é aquela a resposta, Então, muitas vezes o paciente ele vai achando que precisa trocar os óculos, mas de repente ele tem uma catarata. Então, doutor, os meus óculos estão fracos, estão ruins, e a gente faz o exame no consultório e a gente percebe que aquela visão não evolui, mesmo com o grau melhor que a gente consegue encontrar ali no consultório. Então, aí, a partir disso, a gente tem que investigar se não é uma catarata, que é uma queixa muito comum, principalmente pacientes acima de 50 anos, Outra queixa muito comum hoje em dia, olho seco.
por conta do dia a dia, né? O excesso de tela. Hoje em dia o mundo está na tela, né? Está digital. Então, o olho seco é uma queixa muito comum. Coceira, paciente que tem às vezes um prurido. Então, são as queixas mais frequentes. E algumas outras a gente consegue entender ali na conversa com o paciente, né? Que a gente vai descobrindo, né? Doutora, tem alguma doença que ela é silenciosa, que não se manifesta, não tem sinais, não tem sintomas e que quando o paciente descobre isso de forma tardia, pode trazer um grande prejuízo para a saúde dele? Você falando dessa forma, a primeira coisa que me vem é o glaucoma, né? Então, assim, o glaucoma, ele é uma doença silenciosa, pode ser hereditário, né? Então, quem tem familiar que tem glaucoma, é importante ir, mesmo se não tiver nenhuma queixa. E o glaucoma é exatamente isso, a gente só vai descobrir no consultório. Então, através do exame, né, a gente faz o exame de pressão no consultório, a gente vai avaliar o nervo óptico do paciente e a partir daquilo a gente pode pedir outros exames, né, mais elaborados para a gente entender se aquele paciente tem ou não. Mas se ele nunca foi oftalmologista, não fez nenhuma dessas avaliações, ele pode chegar a um glaucoma avançado sem sentir nada. Então, o glaucoma ele só vai dar sintomas quando ele realmente já tiver avançado. O paciente começa a perder campo de visão, começa a esbarrar nas coisas sem entender, e quando ele vai procurar, já tem um glaucoma mais avançado, né? E o paciente não sente nada. A não ser uma crise de glaucoma agudo. São coisas distintas, né? A crise de glaucoma agudo, aí sim, gera dor, um olho vermelho, isso a gente vê mais em urgências, né? Na UPA, a gente pega muito isso. Mas no consultório, o glaucoma, né? O glaucoma sem ser a crise, ela é silenciosa. Perfeito, né, doutora? Trazendo essas informações importantes, que muitas doenças são realmente silenciosas, né? Então, a importância da gente procurar o oftalmologista, mesmo sem ter nenhum sinal, nenhum sintoma, fazer um check-up, como a doutora colocou, a doutora Branco, que anualmente, para estar em dia ali. Se a gente faz, às vezes, um hemograma anual sem, às vezes, precisar, mesma coisa seria fazer essa check-up com o oftalmologista. Em relação ao uso de óculos, doutora, tem alguma dica, alguma curiosidade que a senhora gostaria de deixar aqui como alerta, prestação de serviço, ou que é algo até recorrente nos consultórios, que a maioria de nós, pacientes, quando utilizamos de maneira errada, ou não faz a manutenção adequada? Tem alguma dica importante quando a gente fala de óculos? Pensando nos óculos do dia a dia, né, eu acho que manter sempre, né, a rotina anual para a gente ver se aqueles óculos estão atualizados. Os óculos, quando eles não estão atualizados, pode gerar uma dor de cabeça, uma fadiga ocular, então o paciente sente um cansaço ali, principalmente na tela, não sabe o que é e de repente os óculos não estão atualizados. Agora, uma dica em relação aos óculos de sol, eu acho que é a mais importante, porque o óculos de sol, muitos pacientes acabam achando que é só um acessório, algo ali, né, para ficar legal no rosto. Mas o óculos de sol, ele é um item essencial, muito essencial para a proteção dos olhos. Então, ele protege a retina, ele protege as pálpebras, ele diminui a chance do paciente evoluir uma catarata muito rápido. Então, o óculos de sol, para quem não tem, deve incluir aí no seu dia a dia, um óculos de sol. Perfeito, doutora. E esses óculos de sol, tem algum tipo de lente especial, algum tipo de proteção a mais? Tem que ter algum certificado, por exemplo, do Inmetro? A gente tem que ficar de olho nesses tipos de recomendações técnicas? Sim, isso é muito importante. O óculos de sol, ele tem que ter o certificado de 100% de proteção UVA e UVB. E mais importante ainda é dizer que aqueles óculos que não tem, né, que a gente fala assim, óculos de barraquinha que o pessoal compra, é pior do que ficar sem óculos. Porque que acontece? O óculos escuro, ele acaba dilatando um pouquinho mais a pupila pelo fato de estar num ambiente escuro. Mas como não tem a proteção, acaba entrando mais luz na retina e acaba gerando mais danos do que sem óculos. Então, o óculos de sol, ele tem que ter o certificado com a proteção, senão fica pior, né, o paciente usar. Uma alternativa para alguns pacientes que utilizam óculos é a questão das lentes, né? E a gente vai entrar algumas curiosidades aqui que a gente pesquisou que são bem comuns. Alguns pacientes acabam dormindo com as lentes. É um risco? É um problema? Sim, um problema muito sério. Não pode, né, dormir de lente de contato. Porque que acontece? A nossa córnea, a oxigenação, né, da nossa córnea vem do meio ambiente, né? Vem do ar, né? Então, se a gente colocar a lente de contato, quando a gente usa a lente de contato, já tem uma redução
dessa oxigenação da córnea. E quando você dorme com a lente de contato, isso piora a oxigenação da córnea. O que isso quer dizer? Maior chance de infecção, de úlcera de córnea, de acordar com o olho arranhado. Então, quem dorme de lente de contato aumenta muito a chance de ter uma úlcera, que seria um ferimento, né? Que dói muito, pode virar uma infecção grave. Então, a gente não recomenda mesmo dormir de lente de contato. Outro assunto recorrente, principalmente nas redes sociais, é a questão de coçar os olhos, né? Utilizando a mão, muitas vezes não higienizada. É um mito, isso é uma verdade? E de que forma seria o ideal para a gente fazer coçar os olhos ou não coçar seria o ideal? O ideal seria não coçar, né? O fato de coçar os olhos, né, pode trazer, sim, alguns problemas, principalmente na córnea. A córnea é essa tampinha, né, que a gente fala, a tampinha aqui dos olhos, né? E ela pode, o fato do paciente, aquele coçador crônico, que a gente chama, começar a ter uma irregularidade nessa córnea. Então, a córnea, ela começa a ficar torta, digamos assim, que isso pode vir a evoluir um ceratocone, que é uma doença da córnea. Então, o paciente começa a ter baixa de visão, pode evoluir para essa doença que não seria muito interessante, né? Então, outra coisa de coçar também, estourar vasinhos da parte branca do olho. Os vasinhos da parte branca do olho são muito delicados. Então, se o paciente vai com uma força coçar os olhos, pode romper esses vasinhos, né? Então, a gente orienta a não coçar. E se o paciente realmente tiver com uma coceira, né, crônica, tem que tentar entender o que está acontecendo. Então, na consulta a gente pode ver, será que é uma conjuntivite alérgica? Será que o paciente tem uma blefarite? Por que está coçando dessa forma? E aí entram os tratamentos, né? Para conjuntivite, para blefarite, os colírios lubrificantes. Então, o paciente às vezes tem um olho seco, também pode coçar. Então, a gente fala, ó, tá sentindo uma coceirinha? Pinga um colírio lubrificante, recomendado, né? Claro, no consultório, tudo direitinho. Mas evitar ao máximo de coçar. Nós estamos conversando com a doutora Bruna Pevide Mussi, médica especialista na área da oftalmologia. Estamos celebrando o Dia Nacional do Oftalmologista, que foi comemorado ontem, dia 7 de maio. Estamos trazendo esse tema nesta sexta-feira, dia 8 de maio, aqui no Mix da TV, dentro do nosso quadro Hora do Papo, esclarecendo as principais dúvidas e também tirando, né, alguns esclarecimentos. Às vezes a gente vê muitas fake news, notícias que aparecem principalmente nas redes sociais. Doutora, está em moda, vou colocar até entre aspas aqui, algumas celebridades que fizeram a mudança da cor dos olhos, né, como se fosse um efeito tatuagem. Sim. Isso é 100% seguro? Não tem estudo sobre isso? Ou existe algum tipo de técnica que a gente possa fazer ou não é recomendado? Não. Assim, pelo CBO, né, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente não recomenda, é um pigmento, né, que é colocado ali por dentro do olho. Isso futuramente, ainda não, como não temos muitos pacientes que fizeram, a gente ainda não tem estudos para entender o que pode vir a acontecer. Mas o que a gente entende é que pode futuramente acarretar em outras doenças, né? Então, essa parte estética, assim, tudo que é somente por estética, a gente não recomenda. E usando o mesmo exemplo das redes sociais, né, os computadores ficaram cada vez menores, são portáteis, hoje estão na palma da mão, na função de smartphones, e a tela está o tempo todo ali. Muita gente fala, mas o meu tem protetor de tela de luz azul, eu coloquei uma película especial. Isso tudo funciona ou a gente precisa evitar essa exposição constante dos nossos olhos, principalmente no período noturno? Hoje realmente, né, a tela ela faz parte do dia a dia, né, não tem nem como a gente falar para o paciente, olha, tente não usar, não tem como, né? Então, existem hoje algumas maneiras da gente minimizar o cansaço, a gente chama de astenopia digital, é aquele paciente que chega no consultório já com uma dor de cabeça, um cansaço, os olhos às vezes ficam vermelhos. Então, o que a gente orienta, né? Piscar mais vezes, porque o fato da gente ficar na tela, a gente inconscientemente a gente pisca menos. Então, piscar mais vezes para trazer um conforto, de repente usar um colírio lubrificante recomendado, né, pelo oftalmologista. Tem uma regrinha muito interessante que eu falo para todos os meus pacientes que usam muito computador, é uma regrinha que chama 20-20-20. O que significa isso? A cada 20 minutos de tela, o paciente vai tirar o olho da tela e vai olhar a 20 pés, que seriam 6 metros mais ou menos,
por um tempinho ali de 20 segundos. Então, o paciente tentar colocar isso na rotina dele para diminuir essa fadiga ocular, diminuir o ressecamento ocular. Então, ele tira o olho da tela, basicamente, olha para alguma coisa distante por alguns segundos. Só fazendo isso já alivia muitos sintomas. E agora, em relação à luz azul, né, que você disse, no próprio celular, no próprio tablet, existe, né, essa configuração de diminuir. E acho interessante, o paciente ele pode colocar assim para trazer um conforto, né? Então, quanto menor a luminosidade da tela, mais benefício posso trazer para a minha visão, mas também tem que saber quantificar o tempo de tela, né? Na verdade, não é nem quanto menos, porque se ficar também muito escuro, exige um esforço visual maior, né? Então, a luminosidade ali, ela tem que estar equilibrada com o ambiente. Então, tá tudo escuro no quarto à noite, eu vou ficar com o celular. É ruim, vai exigir uma carga visual ali muito maior para o paciente, né? Então, sempre num ambiente equilibrado, né, de luz. Quando a gente faz o teste de acuidade visual, às vezes, né, quem usa óculos tem um grau num olho esquerdo, no direito é diferente. É normal essa variação, doutora, de acuidade visual entre um olho e outro? Ou chama atenção, precisa ir atrás, fazer algum diagnóstico? É normal. O mais comum é que, né, o paciente é míope, os dois olhos míopes, paciente hipermétrope, os dois olhos hipermétropes é o mais comum, mas pode acontecer de existir grau diferente, né, de um olho para o outro. O que a gente chama muita atenção é quando, principalmente a criança, né, tem um grau muito diferente de um olho para o outro. Então, o que acontece? A criança, ela pode não desenvolver a visão daquele, se não for corrigido, daquele olhinho que tem um grau muito forte. Então, vamos supor, ela tem 5 graus de um olhinho e meio de outro. Aquele olhinho que tem um grau muito forte, ele pode não se desenvolver como o outro. Então, a gente vê muito no consultório o paciente já adulto, às vezes adolescente, que foi descobrir que não enxerga bem daquele olho depois de adulto. E por quê? Porque ele nunca foi corrigido. Então, essa diferença, né, e a gente chama de ambliopia, que é quando o paciente tem um olho enxerga melhor do que o outro, isso sim tem que ser visto muito cedo, né? Então, por isso que a gente recomenda também que as crianças vão desde cedo, desde pequenininhas no oftalmologista, para a gente pegar isso muito cedo e poder tratar. Então, se aquele olhinho for tratado, aí o paciente consegue desenvolver a visão. Se não for tratado, infelizmente, ele fica só com uma visão, só de um lado. Doutora, quando a gente traz as pautas de saúde aqui no nosso programa, aqui na grade da TV Câmara Taubaté, a gente ouve dos especialistas a questão do sedentarismo, das comorbidades, diabetes, colesterol, para a visão, né? Quais são os fatores de risco? O que pode piorar o processo relacionado à oftalmologia? Isso tudo é muito importante, né? Então, o paciente que tem diabetes, ele pode desenvolver uma retinopatia diabética. O paciente hipertenso, ele pode desenvolver uma retinopatia hipertensiva. Então, tudo que a gente fala no geral, né, para a saúde, então uma alimentação saudável, manter atividade física, né, exercício físico, tudo isso também influencia na saúde ocular, né? Então, existem alguns alimentos que fazem bem, que a gente fala, tem que introduzir na rotina, né, do paciente para manter uma saúde ocular, mas existem sim essas doenças que são sistêmicas que podem afetar a visão. Inclusive, a gente consegue diagnosticar o paciente com diabetes, por exemplo, às vezes ele nem sabe que tem diabetes e ele é diagnosticado pelo oftalmologista durante o exame de fundo de olho no consultório. Então, por isso que as doenças, assim, as especialidades, elas se comunicam, né? Então, nisso a gente encaminha o paciente ali para o especialista, para o endocrinologista para tratar, mas é muito importante mesmo. Tem alguma deficiência relacionada à vitamina que está relacionada direto com a saúde dos olhos? Olha, vitamina A, né, a gente sempre fala, tá, para a visão, a DMRI, que é uma doença macular relacionada à idade, a gente sempre fala para o paciente, ela precisa de vitaminas ali para melhorar, é uma doença da mácula, né, que fica lá no fundo do nosso olho. Então, ela precisa, sim, de ter, a gente passa para o paciente vitaminas, né, que seria a medicação mesmo, mas a alimentação também contribui. Então, folhas verdes, gema de ovo, tudo isso que tem antioxidantes, luteínas, a xantina, que fazem parte da medicação, também a gente encontra nos alimentos. Então, muitas coisas a gente pode manter somente na alimentação, né? E nesse tempo agora, se aproximando do inverno, tempo mais seco, chove menos, mais poluição, o uso do soro fisiológico 1 ou 2 vezes por dia é recomendável? Tem algum outro tipo de líquido que a gente possa usar
para lavar os olhos e estar em dia com a nossa saúde? Olha, isso é muito interessante, porque muita gente usa o soro, né? Mas ele não é recomendado para os olhos. Por quê? Ele contém sal, né? Então, assim, um dia ou outro aconteceu alguma coisa, eu lavei com um sorinho. Não tem problema, mas isso não pode ser rotina, pingar o soro fisiológico. Para a gente pingar nos olhos tem que ser um colírio lubrificante, né? E para lavar os olhos, eu prefiro sempre água. Então, garrafinha de água mineral, aconteceu alguma coisa? A água mineral vai ser melhor do que o soro. Uma vez ou outra, tudo bem, mas para lavar os olhos, sempre prefira água mineral e para pingar nos olhos, o lubrificante. Para a gente encerrar a nossa conversa, que está muito produtiva, bem esclarecedora, doutora, qual que é a dica final e a mensagem para os nossos telespectadores aqui da TV Câmara Taubaté, nesse dia que a gente celebra o Dia Nacional do Oftalmologista? Eu acho que, assim, para a gente manter uma saúde ocular boa, né, foi o que eu falei, eu acho que como um todo, né? Então a gente tem que cuidar das nossas doenças sistêmicas, diabetes, pressão, deixar tudo certinho, manter a rotina oftalmológica uma vez por ano, mesmo se você não tiver queixas, porque é no consultório que a gente vai conseguir te ajudar, conseguir ver se tem uma catarata, se tem um glaucoma. Então eu falo para o paciente assim, perto do seu aniversário, já deixa suas consultinhas marcadas de rotina e coloca a oftalmo no meio, né? Então sempre uma vez por ano, deixar tudo direitinho. Eu acho que assim a gente consegue manter uma saúde ocular em dia. Doutora, muito obrigado pela sua presença, Obrigada. pelos esclarecimentos. Tenho certeza que ajudou a nossa população, os nossos telespectadores nesse dia importante. Volto a parabenizá-la novamente, Obrigada. também os seus pares aí. E espero encontrá-la em uma próxima oportunidade para a gente bater outros papos relacionados à sua área e outros assuntos relevantes à nossa população. Obrigada, viu? Nós que agradecemos a participação da doutora Bruna Previde Mussi, médica especialista na área de oftalmologia, trazendo para a gente aqui os esclarecimentos e informações nesta semana que nós celebramos o Dia Nacional da Oftalmologia. Falar de saúde, é falar de cidadania, é falar de direitos da população e de políticas públicas, assuntos que são pilares aqui da TV Câmara Taubaté. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência a gente volta com o segundo bloco, porque tem notícia importante. O PROCON está orientando os consumidores aqui de Taubaté sobre os cuidados na hora de aderir ao novo programa Desenrola Brasil. Tá com dívidas? Que ajuda? Fique com a gente que no próximo bloco tem todas as informações. O Mix da TV volta já já. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco do Mix da TV desta sexta-feira, 8 de maio, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Sexta-feira, você já sabe, temos a agenda cultural, onde você vê as dicas de eventos aqui na nossa cidade. E quem traz todas as informações é a Cauane Gabriela. Começamos a nossa agenda com programação gratuita nos dias 7 e 8 no Teatro Metrópole. O Balé da cidade de Taubaté, em comemoração aos seus 20 anos, fará espetáculos que reúnem coreografias que ficaram marcadas durante a sua trajetória, além da estreia de uma nova obra criada especialmente para essa apresentação. Os interessados devem realizar a reserva dos ingressos através do site Simpla, ou fazer a retirada presencialmente no teatro, que fica na rua Duque de Caxias, número 312, no centro, com 1 hora de antecedência. E atenção para você, mamãe taubatiana! O Centro de Taubaté terá uma programação especial em comemoração ao Dia das Mães, com atrações culturais e atividades de lazer para toda a família. O evento será gratuito, acontece na Praça Dom Epaminondas, e contará com música ao vivo, espetáculo circense, pintura facial e os demais serviços voltados para a população. A programação será no sábado, dia 8 de maio, das 7 da manhã às 11 da noite, e reúne opções de cultura, entretenimento e bem-estar para celebrar essa data. No sábado e domingo, os objetos de ferro, madeira e materiais reciclados vão se transformar em instrumentos sonoros no Sesc de Taubaté. Você pode descobrir novas possibilidades sonoras a cada toque, batida ou movimento, incentivando a escuta, a convivência e a imaginação de forma lúdica e sensível.
será no Espaço de Brincar e é de graça, das 3 às 6 da tarde. Lembrando que a programação especial em comemoração ao Dia das Mães no centro de Taubaté está ocorrendo hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, lá na programação do centro de Taubaté. Essas foram as dicas com a Cauane e Gabriela, muito obrigado. E a gente volta na semana que vem com outras dicas e informações na Agenda Cultural. E a gente segue para você ficar muito bem informado e antenado com os fatos mais importantes de Taubaté. Vamos para o nosso segundo giro de notícias. A Defesa Civil de Taubaté participou de uma capacitação que prepara a equipe para a Operação São Paulo Sem Fogo. E quem traz todos os detalhes é o repórter Lucas Levin. A capacitação foi promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tem como objetivo promover ações de prevenção e combate ao incêndio, principalmente agora na época de estiagem. O agente da Defesa Civil, Douglas Carvalho, vai contar para a gente como foi essa capacitação. Tudo bem, Douglas? Tudo bom? Exatamente. Como foi a capacitação e o que vocês aprenderam lá? No primeiro dia, né, foi uma parte mais teórica, teve a questão da solenidade lá, e eles apresentam, né, qual que é a expectativa para a estiagem aí desse ano. Aí na sexta-feira foi o dia de colocar a mão na massa ali. Tivemos lá aquele fogo controlado, trocando ali experiências, vivências. E por que é importante as equipes da Defesa Civil participarem desse tipo de treinamento? É muito importante para que todas as defesas civis, né, todas as coordenadorias da região estejam alinhadas, né, e preparadas para a ação de resposta ali, principalmente na questão aí do incêndio em vegetação, que a gente sabe que atinge bastante aqui o Vale do Paraíba. E além da participação no treinamento, a Defesa Civil de Taubaté também recebeu materiais. Quais foram esses materiais recebidos e qual vai ser o uso desse material aqui em Taubaté? Exatamente. Recebemos alguns capacetes, bombas costais, né, que utilizamos durante o combate ao incêndio, abafadores, facão, luva, diversos itens que a gente recebe e auxilia muito, né, na ação de resposta ali novamente ali. A questão do capacete também utilizamos muito nas vistorias em edificações. A luva ali, né, são todos EPIs essenciais para que a gente possa, né, tá fortalecendo, ajudando a população e sempre em segurança. Muito obrigado pelas informações. E é fundamental a Defesa Civil sempre bem equipada e treinada para atender corretamente a população. Volto ao estúdio. A Defesa Civil orienta a população a não realizar queimadas, prática proibida que pode provocar incêndios de grandes proporções, especialmente com a aproximação do período de estiagem. Além dos riscos ambientais, a queima irregular de resíduos compromete a qualidade do ar e pode afetar diretamente a saúde da população. Em caso de emergência, é só você acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou também o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Mais notícias de Taubaté e da nossa região, você já sabe, nas manhãs, no Boletim Câmara, no período da tarde, no Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias. Bora fechar nossa sexta-feira e fechar mais uma semana aqui na programação? Então vamos com o nosso último short. Hoje é dia do artista plástico, profissional que transforma a arte, que vai além da ideia à execução. O Em Prosa conversou com Margarida Fournier, artista plástica que transformou o fazer manual em uma expressão artística e caminho profissional. E ela nos conta o início da sua trajetória nas artes. Vamos rever? Solta o play. Olha, para dizer a verdade, eu nem sei quando foi, porque eu acho que as minhas primeiras manifestações assim artísticas era desde muito pequena mesmo. Então, meus irmãos compravam pão, vinha aquele embrulhado na época nos papéis de pão, e eu lembro que eu pegava todos os dias aqueles pães, aqueles papéis e fazia os desenhos, começava a montar desenho em quadrinhos, começava a criar personagens.
E a minha mãe falava que nessa época eu deveria ter uns 4 anos. E para mim, não, para mim eu já tinha... É que a gente não tem essa visão, né? Só depois que você cresce que você, né, fica sabendo que aquilo fazia muito tempo, desde muito cedo. Então é aquela história do arte chega antes de aprender a falar, Antes de aprender a escrever. Antes de qualquer coisa, eu não tinha... Nem na escola eu estava. E quando eu entrei na escola também foi uma outra etapa também, que todos os dias eu fazia desenho na escola. Eu fazia desenho nos meus cadernos, no caderno dos meus amigos de escola, e sempre tinha aqueles concursos, né, dentro da escola, do cartaz mais bonito, e sempre eu participava. E sempre eu fui reconhecida pelo meu trabalho. Então, desde essa época, eu já tinha premiações, eu recebi minha primeira medalha, eu estava no primário, né, na escola, acho que no 3º, 4º ano, não me lembro agora. E todas as escolas da região competiam nesse concurso de desenho, né, tanto as particulares quanto as municipais. E eu fui uma das medalhistas, né, então era um amor muito grande que eu tinha e que eu tenho pela arte desde sempre. Mas desde sempre você queria viver de arte? Porque às vezes a criança gosta ali de pintar, de desenhar, mas não pensa nisso como profissão. Você já tinha essa ideia de que poderia ser uma profissão? Eu queria muito que fosse. Mas assim, teve uma época da minha vida que eu tinha que trabalhar com o que tivesse. Porque eu tinha meus filhos pequenos. E daí eu fui trabalhar fui limpar a casa das pessoas, fui fazer outras coisas que não tinha nada a ver com isso que eu sonhava. Aí um dia eu coloquei assim para Deus: meu Deus, por que o Senhor me deu esse dom? É uma coisa tão bonita que eu amo tanto, que eu sou tão grata. Se eu não vou poder viver disso, né? Me dá uma luz, né? O que eu preciso fazer para eu poder ser reconhecida como uma artista? Daí passou uma semana depois e eu fui chamada aqui no Centro Cultural para fazer eu tinha entrado na FEGO, fui fazer umas coisas para poder fazer estágio aqui no projeto Semeando Cores, porque eu tinha passado toda uma vida esperando para poder mostrar minha arte, né? E eu não conseguia espaço. E aí, quando eu entrei no projeto, aqui no projeto Semeando Cores, aí eu comecei a fazer disso uma missão, que outros artistas não passem por isso que eu passei durante toda a minha vida, de espera, de oportunidade, de espera, e nada acontecia. Viver de arte no Brasil já é difícil por si só, né? E aqui em Taubaté, então, você sente que tem esse reconhecimento? Eu sinto que eu consegui chegar onde eu pedi para Deus naquele dia. Porque o reconhecimento não quer dizer reconhecimento financeiro, porque eu já vivo da minha arte. Tudo que eu faço todos os dias é relacionado à arte. Então eu não quero ficar rica sendo artista, né? Eu quero poder viver da minha arte, que é o que eu faço, porque aqui eu fomento a arte, tem os artistas que passam por aqui todos os dias que a gente pode dar suporte. Tem quem chega e não se encontrou ainda na arte, a gente dá um jeito dele se identificar com alguma técnica. A gente tem também aqui uma coisa que eu acho importantíssimo, quando a gente fala de condição igualitária, quando se trata de inclusão, por exemplo, de pessoas que não têm as mesmas condições físicas ou intelectuais que nós, quando você fala em inclusão, você fala de dar oportunidade para ele. Então, eu acho que essa oportunidade é que faz a diferença. Para você ver essa e outras histórias emocionantes na íntegra e conhecer também outros caminhos criativos, é só acessar o canal da TV Câmara Taubaté no YouTube e acompanhar os episódios do programa Em Prosa. Parabéns a todos os artistas de Taubaté e da nossa região. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta sexta-feira, encerrando mais uma semana na nossa programação.
No programa de hoje você viu que o PROCON de Taubaté está orientando consumidores sobre os cuidados na adesão ao novo programa Desenrola Brasil. E a Defesa Civil de Taubaté participou de capacitação para a Operação São Paulo Sem Fogo. Na hora do papo, nós conversamos com a doutora Bruna Pevide Mussi, falando sobre o Dia Nacional do Oftalmologista, trazendo dicas e esclarecimentos à população. Na agenda cultural, você viu os eventos deste final de semana, com destaque para objetos de ferro, madeira e materiais reciclados que vão se transformar em instrumentos sonoros no Sesc de Taubaté neste sábado e domingo. E também acompanhamos os shorts do programa Alto Falante, celebrando o Dia do Sertanejo, com Ted Berrante. Nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira com o quadro Pauta Explicada. A gente vai trazer todos os itens da sessão ordinária de número 55, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 12 de maio. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia. Te espero segunda e um feliz Dia das Mães para todas as taubateanas. Estamos de volta com o segundo bloco do Mix da TV, nesta sexta-feira, 8 de maio de 2026, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo a sua audiência, que pode se transformar em participação. Você pode entrar em contato aqui com a nossa programação, sugerir pautas, fazer sua crítica, até mesmo mandar o seu elogio. Quer saber como você pode fazer tudo isso? É só entrar em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. A equipe do Mix da TV está esperando a sua participação. A gente segue para você ficar bem conectado, informado com os assuntos mais importantes e relevantes. Vamos para o nosso primeiro giro do Mix Notícias. O Dia das Mães está chegando e hoje tem programação especial para homenagear as mães de Taubaté lá no centro. O Centro de Taubaté recebe uma programação especial de Dia das Mães com diversas atrações culturais e de lazer para toda a família. O evento acontece na Praça Dom Epaminondas desde as 7 da manhã e vai até às 11 horas da noite, reunindo música ao vivo, espetáculo circense, pintura facial, oficina de lembranças, serviços de beleza e caricaturista. Além dessas atividades, o comércio local funciona em horário estendido, tornando a experiência ainda mais completa para quem busca comprar o presente da mamãe. Uma excelente opção de evento gratuito em Taubaté para celebrar a data com cultura, entretenimento e bem-estar. E na tela do Mix você acompanha as informações, são do portal Guia Taubaté. E o Dia das Mães está chegando. E a gente segue com mais notícias e informações para você ficar bem conectado aqui no Mix. O PROCON orienta os consumidores sobre os cuidados na adesão ao novo programa Desenrola Brasil. O PROCON aqui de Taubaté está alertando os consumidores sobre a importância da análise responsável antes de aderir ao programa Desenrola Brasil, que é uma iniciativa do governo federal voltada à renegociação de dívidas bancárias de pessoas que tenham renda de até 5 salários mínimos.
O programa permite a renegociação de débitos relacionados a cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais, com possibilidade de descontos expressivos, juros limitados e parcelamentos prolongados. No entanto, o PROCON ressalta que o consumidor deve analisar cuidadosamente as condições oferecidas antes de assumir um novo compromisso financeiro. Um dos pontos que gera maior debate envolve a possibilidade de utilização de parte do saldo do FGTS para pagamento das dívidas renegociadas. Outro aspecto observado é o elevado percentual de descontos oferecidos em determinadas negociações, que em alguns casos pode alcançar até 90% do valor originalmente cobrado. O órgão também chama atenção para as regras relacionadas às apostas esportivas. Segundo as informações divulgadas sobre o programa, consumidores que aderirem ao novo programa poderão ter o CPF bloqueado em plataformas de apostas por determinado período. Diante desse cenário, o PROCON orienta que o consumidor não tome decisões motivadas apenas pela urgência financeira ou pela divulgação de descontos aparentemente vantajosos. O órgão reforça que educação financeira, consumo consciente e planejamento orçamentário continuam sendo os principais instrumentos de proteção das famílias brasileiras contra o superendividamento. Mais informações e orientações você pode obter no PROCON de Taubaté, que fica no piso superior da Rodoviária Velha, na Praça Dr. Barbosa de Oliveira, sem número no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, mas é preciso fazer agendamento. Também tem os telefones disponíveis no 3624-6610 e o 3624-2708. As informações são da Prefeitura de Taubaté. E assim, encerramos o nosso primeiro giro aqui do Mix de Notícias, mas fique conectado conosco que no próximo bloco tem mais informações aqui no Mix para você. Este foi o nosso Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro short desta sexta-feira. No último domingo, dia 3 de maio, foi o dia do sertanejo. Para celebrar a data, hoje a gente acompanha mais uma música na voz de Ted Berrante. Vamos ouvir? Sobe o som, produção! Devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, no sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, no sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente.
Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs no sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. O Dia do Sertanejo foi instituído em 1964 pela Rádio Aparecida como forma de homenagear os fiéis que viajavam de diversas cidades para visitar o Santuário Nacional. Na época, a rádio passou a incluir em sua programação especial com violeiros, cantores e representantes da cultura sertaneja. As comemorações também incluíam procissões e agradecimento pelas conquistas do ano anterior. Desde então, o dia 3 de maio passou a ser celebrado em todo o país como o Dia do Sertanejo. A seguir aqui no Mix da TV, Defesa Civil de Taubaté participa de capacitação para a Operação São Paulo Sem Fogo. Os detalhes eu te trago a seguir, ainda tem a nossa agenda cultural. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta em instantes. Não saia daí.